Hoje parece que sim, Nádia. Temos mais detalhes da negociação. Tudo bem? Boa tarde. Fala, Vilani, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo. Pois é, entre Atlético, São Paulo, Pablo, já está tudo certo para o Pablo defender o São Paulo a partir de 2019. O Pablo, que com 26 anos, foi um dos destaques no futebol brasileiro nessa temporada, marcou 18 gols, 5 na Copa Sul-Americana, foi o artilheiro da competição. É uma negociação que está envolvendo 7 milhões de euros por 70% dos direitos do Pablo. Em um primeiro momento, nenhum jogador vai ser envolvido nessa transação. Agora tem alguns detalhes. Só lembrando, o São Paulo, dá para dizer que ele entrou tardiamente nessa parada e levou o jogador por um projeto que apresentou ao Pablo. Digo por quê? O Flamengo fez uma proposta, todo mundo já sabe, cerca de 7 milhões de euros. O Atlético acabou exigindo mais, o Flamengo saiu da parada. O Palmeiras olhava à distância essa situação do Pablo. O Raí chegou a vir a Curitiba, Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo, antes do primeiro jogo da final contra o Júnior Barranquilla. No sábado, eu encontrei ele no aeroporto. Ele acabou fugindo de mim. Eu lembro que eu estava embarcando para São Paulo para depois pegar o avião para Bogotá. Encontrei ele deixando Curitiba. Quando eu falei, vou perguntar para o Raí o que ele está aprontando aqui, acabei perdendo ele no aeroporto aqui, Afonso Pena, de São José dos Pinhais. Mas ele esteve aqui em Curitiba, conversou com o Atlético, com o staff do Pablo. E o que levou o Pablo a optar pelo São Paulo? Eu digo que foi o Pablo, sim, que optou pelo São Paulo. O Pablo acredita, e o staff dele também acreditam que o estilo de jogo dele encaixa mais na equipe do São Paulo. O Pablo, que nessa temporada foi fixado mais como um centroavante pelo Fernando Diniz, e depois com o Thiago Nunes, além de centroavante, também ganhou essa liberdade para sair da área. Então ele acredita que no São Paulo o estilo dele encaixe mais. Ele quis ficar no futebol brasileiro, porque a esposa dele está grávida de 7 meses, ele vai ser papai do Henrico, e no ano passado ele teve um problema familiar muito grande. O pai dele, o seu Cícero, com 55 anos, ele passou por 8 cirurgias, ficou 122 dias internado no hospital. Para vocês terem noção, conversando com o Pablo e com o seu Cícero na semana passada, eles me contaram que o Pablo chegou a ser chamado no hospital 4 vezes para se despedir do pai. Então, o fato do seu Cícero ter se recuperado, estar com a família, faz com que o Pablo opte em ficar no futebol brasileiro, e o caminho dele realmente é o São Paulo. Ele que com 26 anos é um dos destaques do futebol brasileiro nessa temporada, e o Atlético vende super bem jogadores. Pet, e todos nós sabemos muito bem disso. Pelo que eu apurei por cima, olhando alguns números hoje pela manhã, é a segunda maior transferência na história do futebol brasileiro entre clubes do Brasil. A primeira foi a do Leandro Damião entre Internacional e Santos. O Atlético, que tem essa característica de vender muito bem seus jogadores. O Pablo, que tem 12 anos de Atlético Paranaense entre indas e vindas, né? Cria da base, chegou com 14 anos, depois passou por Figueirense, Real Madrid, time B do Real Madrid, foi para o futebol japonês, retornou em 2016. Foi uma aposta muito grande do técnico Paulo Autuori em 2016, tanto que o Pablo agradece bastante ao Paulo Autuori. Não fez uma boa temporada no ano passado por esse problema pessoal que eu já citei, e nessa temporada foi com certeza o jogador mais decisivo do Atlético, especialmente na conquista da Copa Sul-Americana, Vilani. Nádia, mostramos aqui no Globoesporte.com, você apura a informação com o André Hernan, em parceria, de que a troca de jogadores, ou melhor, a negociação envolvendo os jogadores do São Paulo para o Atlético Paranaense ainda não está definida. Quer dizer, existe a possibilidade disso acontecer ainda? Existe uma possibilidade pequena, bem pequena, de ainda serem envolvidos os jogadores. André Hernan, que durante boa parte do dia e nos últimos dias a gente trocou muita mensagem, muita ideia, ele apurando pelo lado do São Paulo, eu conversando com as pessoas que conheço dentro do Atlético Paranaense, também dentro do staff do Pablo, todos os detalhes que envolviam essa negociação, essa até considerada reviravolta dele acertar com o São Paulo. Existe uma possibilidade bem pequena de ainda serem envolvidos os jogadores na negociação. A tendência é de que seja 70%, 7 milhões de euros, e Zé Finito. Esse tem sido o Atlético tem feito. Forma de pagamento, é a pergunta do Kleber, e é boa, inclusive. É no cartão. À vista? Parcelado. Não é à vista.
Não é à vista, não é à vista. Vai parcelar um pouquinho São Paulo a venda do Pablo. A compra do Pablo, na verdade. Não sei em quantas vezes ainda. Mas é um valor que sugere uma certa flexibilidade no pagamento. Você sabe que Alguma questão mais com a Nádia? Ou podemos abrir a análise? Nádia, muito obrigado pelas informações. A qualquer instante a gente se encontra na programação, se você tiver alguma nova, mesmo aqui no Seleção, tá? Obrigada a vocês, pessoal. Um beijo. O fone não quis parar no meu ouvido aqui, não, né? Ele tá meio rebelde contigo.